Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Esta é nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Sou Maria Tendlau, estou em São Paulo, temperatura mediana. Na porta do forno, Chico Pérez, de Bauru. É isso aí, cozinhando a fogo lento para ficar suculento. Ah! Essa é a piada da cidade. Essa é a piada da cidade. E nós estamos fazendo uma ponte hoje com um lugar que está 13 graus centígrados no momento. Pinhais, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Nós estamos conectados com o artista elástico, como eu vi ele se definir em algum lugar. Itaércio Rocha, querido, tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Artista Você é elástico? É pro lado que espichar a gente vai. A gente ia mais, né? Atualmente já não é muito assim nessas coisas todas, não. Não estou com essa elasticidade toda, não. Mas é um pouco porque a gente trabalha, tem formação em dança, formação em teatro, trabalha com música, compõe, toca, borda, pinta e borda. E é isso aí. Com certeza. Aqui, assim, observando o currículo que eu agora apresentaria a vocês, Itaércio faz de um tudo, ainda bem. O artista elástico, na verdade, é músico, diretor, ator, escritor, cantor, está ligado às tradições do nosso país. Ele trabalha com um grupo chamado Mundaréu, lá em Curitiba, e eles têm vários trabalhos já gravados. Ele tem um CD solo chamado Chegadinho, de 2006, e Como é Bom a Festa Junina 3, é um livro CD de 2008, além de outros. Olha, Cancioneiro Popular, juntou o Hospital Pequeno Príncipe em 2009. Depois você me conta dessa história do hospital. Desde 99, o Itaércio ele coordena o bloco pré-carnavalesco Garibaldi e Sacis, que é talvez o bloco mais importante lá de Curitiba. E o que é tudo isso é muito curioso, porque nós estamos falando com esse artista de arte tradicional numa cidade que a gente imagina como uma cidade não exatamente dessa tradição, né, que é Curitiba. Isso também é curioso. Me conta a história do hospital, então, de cara. De cara, sim. Bem, eu estou desenvolvendo já desenvolvi 5 projetos. E dentre comecei com o Cancioneiro, que resultou num CD de mesmo nome, Cancioneiro Popular. São canções que foram compostas dentro do hospital com a comunidade hospitalar. As crianças, os adolescentes, os pais, as avós, os tios, as visitantes, os enfermeiros, os técnicos, e a gente foi lá construindo essa coisa de brincar com as culturas populares, a partir das canções populares, das suas características, fomos construindo as canções, e as canções depois a gente colocou num CD que a gente convidou várias pessoas, o André Bujan, o Carlos Careca, e um monte de gente para gravar junto com a gente, a Liane Guariente, umas figurinhas do grupo Mundaréu, e a gente gravou essas canções. Depois nós fizemos o Encanto de Brincar. No Encanto de Brincar, a gente foi para a questão dos autos populares, né, dessa teatralidade. Então, a gente construiu histórias, foi construindo e brincando de construir histórias coletivamente a partir dessas estruturas do bumba-boi, da congada, dos reisados, né, e das quadrilhas, dos cocos, né, que no Maranhão, lá, os cocos do Maranhão, não sei se agora ainda tem, assim, né, nos últimos anos não tenho visto. Tem para a dança e tem umas encenações, tem umas esquetezinhas, assim, maravilhosas, geralmente muito engraçadas. Legal.
E aí a gente fez, a partir disso, essa construção das histórias, e depois dessas histórias a gente construiu um espetáculo teatral, musical, né, integral, elástico, e circulou um pouco também esse espetáculo, mas a gente também gravou um CD. Depois a gente fez Bumbando na Congada, porque depois dessa brincadeira com as histórias, a gente fez um outro projeto que era assim, centrar então no Bumba Boi e na Congada, que era trabalhar as canções, as ideias e as comunidades, e de onde é que vinha tudo isso, quem mantém, quem produz isso, né? Levar essas informações para essa comunidade hospitalar. São crianças Crianças e internadas. adolescentes, crianças internadas. Gente, que A maravilha. gente funciona levando essa oficina como forma de enfermaria em enfermaria, nos quartos, nas emergências, nas salas, né, nas recepções e tal. E vai lá para cantar, para contar um pouco, para trocar ideias e tal. Principalmente cantar e dançar e brincar. Brincar é o termo principal. Sim. Brincando de boi, brincando de congada. Depois a gente desenvolveu um espetáculo também para finalizar. Depois fizemos um outro ainda, né, que foi o Cirandas Brasileiras, e o ano passado, não, este ano ainda, a gente finalizou o projeto do ano passado, que foi o projeto Brincanto, formado, né, brincado ainda nessa questão do canto e das criações musicais. Ou seja, é um trabalho que acontece desde 2009 e a gente já desenvolveu 5 projetos por lá. Espero que a gente consiga desenvolver outros. Se a gente tivesse bons patrocinadores que ouvissem o nosso podcast, mas a gente sempre está descobrindo coisas aí que merecem muito incentivo, assim, e apoio. E Taércio, você foi fazer artes cênicas por conta de um trabalho que você já fazia junto à criança e adolescente? Foi fazer licenciatura ou por conta do seu trabalho cênico? Eu estava sempre desenvolvendo esses trabalhos de arte e educação, desenvolvendo esses trabalhos de arte e de teatro, e meu trabalho de teatro sempre foi ligado às tradições populares. E mesmo quando eu fiz Angel Viana, na década de 80, que eu fiz formação em dança contemporânea, era um pouco para ver quais eram os limites e aonde a gente podia dialogar, conversar entre as tradições e as contemporaneidades. Tinha uma ambição muito grande de sair do interior e ver o mundo. De onde você veio, Taércio? Conta, eu vim de Pedras, Humberto de Campos, município de Humberto de Campos, no Maranhão. É uma ilha que não tem água encanada, não tem luz elétrica até hoje. E aí depois já minha mãe mudou para São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís, porque ela tinha a ambição de que seus filhos tinham que estudar, seus filhos e suas filhas. E aí isso já institui esse desejo. E eu tinha uma vontade muito grande de vir pelo mundo. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe faleceu. Meu pai já tinha falecido, então a solução para a família, que era um monte de filhos, era que os menores pudessem ser ajudados por tias mais distantes. No caso, uma tia no Rio de Janeiro. Daí, então, com 14 para 15 anos, eu vou para o Rio de Janeiro. E aí isso já coloca essa coisa nômade, que a minha mãe já tinha instituído, né? Essa coisa nômade, essa coisa meio de mudar mesmo, de viajar. Mas eu vim de lá. Eu li uma história de você, que você esteve no hospital quando era criança ainda e viu um tambor de crioula passando na rua. Eu, com 10 anos, de 9 para 10 anos, na verdade, eu fiz uma cirurgia de pedra na bexiga. Supurou, infeccionou, não curava, então eu entrei em coma, induzido, depois fiquei meses nesse hospital, né? Era uma coisa assim que eu ia para lá no final de novembro, fazia cirurgia e voltava para casa. Isso já era janeiro, fevereiro, eu estava por lá, né? Com uma infecção que não se resolvia. E nesse carnaval eu vi esse tambor de crioula passando. E é muito, muito, muito lindo, né? E a gente da janela, a gente de uma varandinha que tinha, a gente era uns 3, 4 que conseguiam caminhar, né? Conseguiam circular.
uns 3, 4 estavam lá nessa varandinha, a gente viu aquele tambor de crioula vindo e a gente ficou super emocionado, ficamos fazendo festinha para eles. E a coreira, uma das coreiras mandou parar e obrigou, né? Porque os caras queriam continuar, porque eles tinham uma apresentação para fazer mais no centro e tal. Fez eles pararem, aquecerem os tambores, afinarem os tambores, e eles fizeram uma rodada de tambor pra gente. Ah, que lindo! Essa pessoa é responsável, né? Essa mulher é responsável, é responsável. Olha, Porque uma lá coisinha. eu me lembro que nesse dia eu fiz uma jura para mim, né? Eu fiz uma promessa de que eu nunca deixaria de brincar o carnaval na minha vida. Uau. E aí, como é que fica essa coisa do boi? E como é que fica essa coisa do boi nesses dois sentidos? O boi maranhense, boi bumbá maranhense, ele não é do Aham, ciclo carnavalesco. não. Você tem muito forte essa questão do ciclo carnavalesco, mas como maranhense, chegando no Rio, como é que você se conecta com o boi? Vocês iam no Maranhão ainda, ou é uma coisa que você trouxe depois? Meu pai era músico prático e minha mãe era uma vassoura de festa, de baile, né? O que é Ela tinha um vassoura de pouco. baile? É que limpa o salão antes de começar a festa e depois varre no final também. Gente, essas Uau! Então, expressões eu só vi quando era criança. Adoro! Adoro! Ai, que incrível! então ela era aquela figura que preparava a festa, né? Ela Uhum. promovia a festa, preparava a festa, festava e depois fazia a lavação de prato, né? Como chama lá, né? Depois você faz o lava-prato, que é juntar tudo para limpar tudo e para comer Uhum. os restos e que é uma festa no dia seguinte da festa, entendeu? Para terminar É, a festa. em geral, todo mundo que participa da festa também ajuda a limpar. Todo Aham, mundo é vassoura de exato, festa. É exato. E vassourada. aqui no Paraná eles chamam de limpeza dos ossos, não sei o que dos ossos, mas lá era limpeza, lavar pratos, que a gente chama até hoje, né? Então, assim, meu pai era músico prático, tocava cordas, e os irmãos dele tocavam metais. Um tocava trombone e o outro tocava sax, clarinete, umas coisas. Não era clarinete, não, acho que era sax mesmo, e trompete. E eles tocavam nos bois, tocavam nas procissões. E meu pai era daqueles que acordava de madrugada, pegava a penca inteira, ouvindo um boi distante, botava todo mundo nas carcundas e ia-se embora. 11 filhos. Uou. Acordava todo mundo e saía aquela tropa andando de madrugada, ainda quase escuro, para chegar no boi e assistir o boi, que ele era muito apaixonado pelo boi. A minha mãe também. A mãe dele, a minha avó genuína, depois eu descobri, ela tinha um boi em casa. Eu fui, Hum. depois dos 19 anos, visitar ela, ela tinha 2 bonecos de boi em casa, e eu perguntei para ela, mas o que é isso aqui? Ah, o boi da gente, lá em Carrapatal. Meu pai era de Carrapatal, que é uma ilha próxima de Pedras, vizinha. Carrapatal e Pedras. Eles disputam coisinhas até hoje, assim, né? Porque Carrapatal é melhor que Pedras, Pedra é melhor que Carrapatal e tal. E acabou que meu pai e minha mãe se juntaram essas duas ilhas, né? Criaram uma confusão entre as duas famílias, criou uma confusão danada e tal. Talvez por isso também eles tenham saído de lá. Eu tô Tipo Romeu e achando. Mas, Julieta. É Romeu e tipo, Julieta. Desculpa, eu tô achando todas as histórias meio shakespearianas, assim, a festa do Ah, dia seguinte, conversava. então, assim, essa minha paixão pelo boi, ela é desde lá. E desde a infância, eu acho que até hoje, todas as escolas do Maranhão, as escolas públicas, quando chega no período junino, todas elas têm um boizinho de criança, uma quadrilha de criança, um cacuriá de criança, tem um tambor de crioula feito por criança, sempre tem essas coisas todas. Na minha comunidade, na comunidade onde eu me criei, na verdade, São José de Ribamar, tinha um senhor chamado Seu Bala. Hum. Ele tinha esse apelido porque ele juntava papel de bala, papel de bombom, para enfeitar um boizinho de cofo. Cofo é um cesto de palha. E ele fazia um boizinho enfeitado com papel de bombom, Oh. que as crianças recolhiam durante o ano inteiro para entregar para ele.
E ele ensaiava as crianças nesse boi. E eu, com certeza, que circulei por esses espaços. E eu lembro que eu, aos 9 anos, um pouco antes de fazer essa cirurgia, eu compus uma toada para o boizinho da escola. Oh, você E a lembra? professora, não lembro. A professora gostou muito, a escola, fez sucesso o negócio. Fez tanto sucesso que levaram o boizinho para brincar na pracinha da comunidade, no cruzeiro. E eu cantei essa toada no cruzeiro, com esse boizinho lá, com a assistência geral do bairro. E foi muito importante para mim. Depois eu, né, saí pelo mundo, né? Aos 13 eu saí pelo mundo. Mas eu volto para o Maranhão com 17 anos. Ah, Eu volto com 17 anos para lá e ingresso no grupo Laborarte. que era um grupo tradicional? É um grupo que trabalha com arte tradicional. Eles eram um grupo de estudantes que se juntaram em umas férias e formaram esse grupo, com o intuito de investigar sobre a cultura popular maranhense, para fazer teatro, fazer dança, fazer teatro de bonecos, fazer cinema, fazer fotografia, fazer literatura a partir dessa matriz. E sobre a cultura popular maranhense especificamente, você vê uma diferença nas teatralidades de lá? Quer dizer, o que no Maranhão tem o que tem na água do Maranhão? O que tem de diferente nas teatralidades, que são várias, né? São diversas. Uhum. Olha, eu não sei assim, porque não viajo tanto assim, gostaria de conhecer mais sobre as teatralidades brasileiras, né? O que eu sinto é que lá a gente, quem canta dança e dança-se muito e canta-se demais da conta. O Maranhão é uma terra que canta e dança feito loucos, eles são muito tarados nisso, sabe? Você começa a cantar perto de um maranhense, ele já levanta para dançar, é uma coisa bonitinha. E não é uma coisa. Agora até tá mais um pouco, né? Mas não é uma coisa muito. Não é um brincar apoteótico, grandioso. É tudo miudinho, é tudo num gostosinho, sabe? É tudo no facilzinho, dois para lá, dois para cá, e vem quando você pensa que não. Se você começar a fazer dois para lá, dois para cá, perto de um, daqui a pouco tem três. E se tiver três, daqui a pouco tem seis. E aquilo vai se multiplicando, entendeu? E Que assim, legal. você entra em uma galera, você chega no ensaio de Bumba Boi, por exemplo, não dá para você distinguir, não existe essa distinção entre quem é brincante, quem não é brincante, entendeu? Durante o festejo, dá para você perceber, porque tem o pessoal que está paramentado, está com a vestimenta, né? Está com as paramentas daquele boi, e tem o pessoal que não está. Mas mesmo aí, ainda é meio dúbio, né? Porque, por exemplo, eu vou para um ensaio desse, fico pinto no lixo, entendeu? Todo mundo entra na roda, todo mundo toca, todo mundo dança. Mesmo assim, se você chegar com a sua matraca e com o seu pandeirão, e se você tocar bem, e se você cantar bem, você vai ser bem recebido. E você será, mesmo que você não cante muito bem, mesmo que você não toque muito bem, mesmo que você não, entendeu? Não dance muito bem, você sempre vai ser bem recebido. Me conta por que o boi é do ciclo junino e conta pra gente também um pouco o que é o enredo, né? Tá. Porque tem uma história, né? Sim, sim. Tem várias histórias, na verdade, né? Bem, vamos começar por essa questão, que o boi no Maranhão, ele é devocional. Ele é produzido por devotos de São João, de São Pedro, Santo Antônio e São Marçal, mas principalmente de São João. Então, ele é do período junino. Ele é promessa. Você paga a sua promessa. Olha que bonitinho. Você faz uma promessa para São João por uma graça recebida e sua promessa é brincar no boi, ou fazer brincar o boi, ou colocar um boi. Então, é assim, é porque é de São João, entendeu? Sim. É porque eu tenho que pagar a promessa para São Pedro.
é porque eu tenho que pagar a promessa para São Marçal. Então, é do ciclo junino. Por E São exemplo, Marçal nem é um santo reconhecido, né? É um santo só muito lá, popular e só lá, né? só lá, somente lá. Eu acho Pode que ver. inventaram que é para incumpridar, sabe? Mas tudo bem. Tá valendo, tá valendo. Ele era soldado romano também, tem aquelas histórias, né, como São Jorge, Uhum. né? Mas eu não entendo muito da história dele, não. É do ciclo junino, porque a maioria é de devoção de São João. Mesmo os bois de terreiro, os bois dos tambores de mina, das casas de cura, eles são colocados por entidades desses terreiros que são simpáticos a São João, porque lá no Maranhão eles não fazem Não fazem um sincretismo. não sincretiza, não. Ele não é uma coisa assim, o tal entidade é São João. Não é. Sim. Ele é devoto de, ele é simpático a, e aí ele manda colocar o boi, Tá. entendeu? Então não tem ligação com Xangô a princípio. Não tem. Tá. Não tem. E tem, porque são simpáticos, porque são, né? Aliás, lá são outros, né? São os badés, são Sim, é outra. Enfim, outro panteão. um dia a gente tem que fazer um especial só de panteões africanos. Exato, exato. Isso, né? Nessa seara eu não me meto muito não, porque eu realmente conheço muito pouco. Bem, o enredo, a questão são os enredos. Tem um trabalho, eu até separei aqui para vocês, que é A Graça de Contar, um Pai Francisco no Bumba Meu Boi do Maranhão, da Luciana Gonçalves de Carvalho. Circuitos de Cultura Popular. A Luciana foi para lá e foi investigar sobre a questão dos autos. E do alto popular, do Bumba Boi, exatamente essa questão do enredo, que reza a lenda da catirina, da língua do boi, tarará, papapá. Essa é apenas uma história. E eu, na verdade, nas brincadas que eu fui, e que eu participei, e que eu acompanhei, nunca vi essa história sendo contada por eles. É sempre uma história muito, muito doida, assim. Por exemplo, eu lembro bem de duas, assim, que eu acompanhei um ensaio uma noite inteira no boi de Leonardo, que é um boi de zabumba, de São Luís. E nesse ano tinha um dos enredos que era o seguinte: Nego Chico fica cuidando do boi enquanto o patrão vai viajar. Uhum. Ele é um vaqueiro de responsa, tem que ficar ali cuidando e tudo mais. Quando ele está lá cuidando do boi, depois que o dono do boi viaja, ele recebe uma visita de um cara que faz uma proposta para ele, que é de trocar aquele boi, que é o mais bonito, que é o mais brilhoso, que é o mais fantástico. E você conhece os bois de lá, os bonecos, os bois do Maranhão? São Sim, mas um luxo absurdo. São bonecos super bem feitos, bem estruturados, com bordados de canutilho e miçanga, que é uma coisa que cada ano que passa fica mais luxuoso. Bem, aquele boneco luxuoso, aquele boi maravilhoso, o cara faz uma proposta para Nego Chico para trocar por um outro boi. E o Nego Chico, claro, que fala que não, né? Ele está tomando conta, ele é um cabra sério, responsável, tudo mais, tarará, parará, parará, pão doce. Resultado, o cara vem, continua assediando e propõe para ele trocar por um outro boi, mas um outro boi de 2 cabeças. Nunca que o patrão dele vai ficar chateado com ele. Por quê? Porque se o patrão saiu e tinha 10 cabeças de gado, quando ele voltar, ele vai ter 11 cabeças de gado. é maravilhoso isso. E o Isso boneco tudo. tem 2 cabeças mesmo ou nem aparece esse boneco? Esse boneco nem aparece. Ah, tá. Mas, enfim. E tem essa coisa toda, dessa capacidade de síntese, sabe? Está tudo aqui no verbo e na cantoria. Tudo isso é contado, é preciso que seja dito, que tudo isso é contado com muita palhaçaria, com muitas canções. Então, a proposta das 2 cabeças é uma toada, chama toada, né? A negativa do Nego Chico para o cara é uma toada.
O anúncio de que vai viajar é uma toada que todos cantam, né? Fala daquele personagem que é ressoada por todo o grupo. Então, para um desavisado, não está acontecendo nada de teatro naquilo, né? Mas para quem está ali por perto, está entendendo o que está rolando. Resultado, o boi volta e aí aparece um pouco essa outra geringonça, que não era propriamente um boneco, que era um ensaio, entendeu? Então era um cofre com 2 pedacinhos, um cesto com duas cuias, duas cuias penduradas, que faziam de conta que era esse boi de 2 cabeças. E que, claro, isso não levanta, e claro, isso não dança, claro, isso não brilha, claro, esse boi de 2 cabeças nem é boi de fato, como reclama o patrão. E aí tem que correr atrás do cara que deu o golpe no Nego Chico, entendeu? Então, o crime não está no Nego Chico, que ingenuamente caiu na troça, entendeu? De boa vontade queria que o patrão tivesse 11 cabeças. Mas aí se resolve achando o cara e recolhendo o boi de volta. Mas o boi é morto ou não? Não tem morte daí nele? Não, Assim, não tem morte, não tem língua, não tinha nem catirina. Tá entendendo? sim. Nessa brincada, nessa palhaçada, nessa comédia, como eles chamam, comédia. Ai, que demais. Essa era uma das comédias do ano. A outra comédia era a seguinte, e essa outra comédia era do mesmo ano, no mesmo boi de Leonardo. Era o seguinte, tá lá brincando o boi, festejando, tudo mais, tarará, tarará, chega um fulano e diz que, nossa, elogia, né? Tem um diálogo lá com o dono do boi, falando, nossa, amo, né? Como fala. Nossa, amo, mas esse boi é maravilhoso, a gente ficou encantado. A gente quem? Eu e minha filha. Cara, eu ri muito nesse dia, porque a filha do cara era uma tiazinha, bem mais velha que ele. Aí já começa aí, né? Ninguém já começa, mas essa é a sua filha, tem certeza? Não sei o quê. Aí faz um monte de piada sobre isso e tal. Não só ela é minha filha, como ela ficou encantada com seu boi, norará, parará, parará, quer saber se compra, se vende, se aluga, não se empresta, não. Mas por que que você está tão fissurado, né? Tá querendo tanto? Ele fala que ele quer que a festa de 15 anos da filha, aí a piada, ela não é só a filha, como ela é a filha debutante. Gente, eu fiquei pensando, não, eu não estou ouvindo isso, eu estou bêbado, né? Eu devo ter passado das doses. Mas não era, não. Era isso mesmo. Ela era debutante. E aí propõe de fazer a festa e tal. Aí o que é que o Amo fala, né? Depois de muita insistência, vou propor o seguinte, então, a gente faz a festa de aniversário dela aqui agora, vamos fazer. Ah, esse casal fica muito feliz, muito contente. E aí começa. Eu me lembro que nesse dia o Amo puxa uma valsa do Gonzagão no meio do boi, tocado pelo boi, Gente, pelo que batalhão, maravilha. que o conjunto de brincantes chama batalhão, tocado pelo batalhão. Aí faz a valsa, eles estão lá dançando essa valsa, no meio dessa valsa, quando está todo mundo inebriado, com a coisa da festa, esse casal, que era um casal de pilantras, aproveita a situação e rouba o boi. Daí eu não me lembro mais direito como é que isso se resolve, entendeu? Então, assim, e a Luciana vai lá e encontra um cara chamado Betinho. Betinho é um pai Francisco, foi pai Francisco do boi da Fé em Deus. E eu conheci o Betinho brincando nas praças de lá e depois num vídeo feito pelo Murilo Santos, que é uma gracinha, eu adoro de paixão o Murilo e toda a obra dele, que conta que é o Alto do Bumba Boi da Fé em Deus, que ele faz um curtazinho, um videozinho contado pelos atores brincantes do Bumba Boi da Fé em Deus. Dentre eles, tá Betinho. Depois a Luciana descobre que o Betinho ficou muito chateado, porque acabaram contando uma história que eles não queriam contar, mas aquela história foi escolhida porque era
Era a história que tinha Catirina, entendeu? Que tinha Catirina, que tinha o desejo da língua, que tinha a morte do boi, que tinha a ressurreição do boi, Que, tinha aquelas coisas aradas todas. que Que, na tinha verdade, que se esperava, por o exemplo, que do se voo, né? esperava, o que se Olha esperava. só que louco isso. Mas isso é uma preferência, né, dos pesquisadores, é uma invenção de pesquisadores. A história é boa? A história é muito boa. Mas, assim, o que acontece nesse alto que eles contam é que o boi, o boi não ressuscita, ele resolve que é o seguinte, como eles tinham ficado sem o boi para fazer a promessa, porque tudo é assim, o boi nem é meu, o boi é de São João, e ele tem que brincar, porque senão a promessa não vai cumprir. Sim. Aí ele vai num fazendeiro vizinho, que tem outros bois, e pede um boi para brincar e para substituir o boi e tal, parará, parará. Nego Chico participa dessa negociação e o cara resolve assim, na colaboração, entendeu? Não há É muito. punição, não tem muita coisa, assim, eles devolvem o outro boi, o fazendeiro vizinho doa um boi para brincada. Então, eu moro aqui no Butantã, eu moro exatamente do lado do Morro do Querosene. Aqui em São Paulo, no Morro do Querosene, tem uma tradição de boi, do Tião, que faz. O Tião entende dessas coisas melhor que eu. Então, um dia a gente conversa com o Tião também. Oba. Mas aqui a festa tem vários finais de semana. E esses enredos que você está contando também acontecem em vários finais de semana ou não? Esses enredos, eles são assim, eram, pelo menos na capital. O que a Luciana vai lá e descobre é que essas palhaçadas, essas comédias, elas continuam acontecendo no interior do Maranhão, e tem essas comédias do Bumba Boi do Maranhão, uma procurada que tem esse livro. Nesse livro você vai encontrar vários enredos. Comédias do Bumba Meu Boi do Maranhão. Santarém, Pará, Cumbuca Norte, 2014. Tá? Ainda a Petrobras aqui patrocinando. Bem, ela vai depois a conselho e sob orientação do Betinho, esse ator maravilhoso, esse Nego Chico, né, maravilhoso, ele acompanha ela nesses circuitos do interior, apresentando os brincantes e palhaços, né, palhaceiros do interior, e vai conversando com ela e vai apresentando, ela vai assistindo, vai registrando essas comédias. Aqui tem umas comédias muito loucas, que tem de Morrendo de tudo, curiosidade agora. tem de tudo, menos Nego Chico, menos Catirina, entendeu? Tem umas histórias fantásticas de assombração. Então, são histórias que acontecem na comunidade que são transformadas em comédias, são transformadas em Você diria que representações. Representações. Você diria que isso é por conta da própria vida do boi, né? Porque ele é uma tradição viva, né? Ele é uma tradição viva. Ele vai refletir a cultura. Eles têm uma loucura, eles têm. A gente tem uma fissura muito grande pelo processo criativo. Nós somos loucos de pedra. Dizer que no Maranhão, dizer que o Bumba Boi tem uma história, tem um enredo, é um crime muito grande. Porque a cada ano o boi se renova inteiro. Esse boneco, por exemplo, que eu falei para você, que é ricamente bordado, leva-se meses bordando o couro de um boi. E para alguns sotaques, eles são gigantes, são imensos os bonecos. Para cada ano, borda-se um couro novo, inteiramente novo. E o boi que repete um couro de um ano para o outro, não existe isso. Não há possibilidade. Não há. O boi não pode dar no couro 2 vezes. Não pode. Não tem como. Esse couro se renova a cada ano. Assim como se renova a comédia, assim como se renova as toadas. Todos os bois no Maranhão produzem um set list, né, um conjunto de toadas para aquele ano. Não quer dizer que ele não cante toadas antigas.
Claro que as toadas Sim. que viram ícone, que viram símbolo, né, que tá, lembradas e tudo mais, são relembradas e são cantadas com respeito. Mas segue sempre uma sequência de toadas, tipo assim, o guarnicê, as toadas de cordão, os guarnicê, o lavai, as licenças, as toadas de cordão, as despedidas, o rô e as despedidas. Tem sempre uma sequência, que é uma sequência teatral. Só aí já dá para ele essa questão da teatralidade, não precisa de muita coisa. Mas Sim. a brincada obedece um ritual. Então canta-se o guarnicê ali na beira da fogueira, chega-se na praça cantando Lá Vai, e aí faz o boa noite, entendeu? E depois faz as cantigas de toada e quando sai faz a despedida. E quando eles estão nas intimidades, eles abrem a roda e fazem a comédia, né? Faz a comédia. Oi, Taércio, você Diga. sabe se... Porque você falando assim, contando a história do boi, desse jeito que ele tem várias situações e tudo mais, me lembra um podcast que a gente fez com as meninas do Drama, que também tem uma herança ibérica, vem lá de Portugal, vem um pouco da Espanha. Eu ouvindo você contar as histórias do boi, me parece muito semelhante ao que a gente estudou da comédia dell'arte, da Itália e tudo mais, onde tinham esses personagens que eram feitos pela mesma pessoa durante a vida toda, né? E aí você fala, o seu Francisco, o pai Francisco, ele é repetido pelos personagens? Tem um parentesco entre um boi e alguma cultura ibérica, ou europeia, italiana? Você sabe disso? Nós somos árabes porque somos portugueses porque somos árabes. Somos mourárabes. Eu estou pescando aqui lá do povo brasileiro, né? O DVD, que aliás é fantástico. Mas o Hermílio Borba Filho, ele fala uma coisa muito, muito legal. Nós já comemos a comédia dell'arte. Nós já cagamos a comédia dell'arte. Nós já trituramos a comédia dell'arte. E o Bumba Boi é para lá de comédia dell'arte. É outra coisa. Não se deve nada. É outra parada. Parece é outra que o que parada. sobra aí é só um cheiro de algo que já passou, né? Que já passou. Isso. É outra história. É como aquela história de que, assim, isso é brechtiano, a atuação deles. Não, é o contrário. Né? O Brecht bebeu na produção feita nas ruas, nas praças e nas feiras. Nós somos a feira. Onde todos beberam, né? Onde Brecht, Shakespeare. E a comédia dell'arte. A comédia dell'arte é uma organização que vai se fazendo a partir do que acontecia também nas feiras e nos... Assim como o teatro de revista, que a gente falou no outro podcast. Sim, como teatro de revista. Então, assim, eu acho essa conversa interessante, mas eu não... Sabe? Porque, isso tem origem na comédia dell'arte. Não, é a comédia dell'arte que tem origem aí. Uma coisa que me interessa, na verdade, nas tradições populares, porque eu gosto muito de história, de historiografia, e eu fico pensando muito nessa questão desses personagens como reflexo de uma sociabilidade que é anterior a nós, mas que se reproduz em nós até hoje. Como que você vê, por exemplo, as relações desse amo que vai viajar, desse personagem que tem que cuidar do boi? Como é que ao mesmo tempo que é replicação da estrutura social escravocrata que vivemos até hoje, ela também vai questionando isso tudo, né? É uma forma de questionar. Quando você tem um personagem que mata o boi do patrão e que come a língua do patrão para salvar seu próprio filho, tem uma fala do Betinho, do pai Francisco do Betinho, nesse alto do Bumba Boi do A Fé em Deus, que foi feito pelo Murilo Santos, junto com os brincantes do boi da Fé em Deus. Que ele vira e fala assim, eu para me salvar e salvar meu filho, eu matei o seu boi. Eu me destino. Ele fala, eu me destinei. Eu me destino a matar o boi e a colher a língua porque eu vou salvar o meu filho e a minha mulher.
Você está entendendo? E quando eles colocam no final que a solução a ser dada é distribuir, ou seja, é a distribuição de renda. Tem um fazendeiro aqui do lado que tem um monte de boi. Ele pode muito bem ceder um para a gente. Vamos lá, conversar com o cara. E eles vão conversar com o cara. E o cara da fazenda do lado não tem problema. Assim como Deus. Aí ele responde na fala dele, lá ele fala assim: assim como Deus me deu para ter um, ele vai me dar mais. E a gente vai todo mundo brincar. Vamos brincar todo mundo. Para não perder a brincadeira, para não deixar de fazer a festa, não vai ser por isso que a gente não vai fazer a festa. E é lindo porque é a festa que manda, né? Ele diz, é São João que manda. São João, É a devoção, entendeu? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Não, desculpe, eu queria te perguntar sobre a Catirina, que você falou que é a sua personagem predileta. Eu queria saber como é. Ai, ai. Tá acontecendo uma coisa bem triste, assim, né, com as coisas das Catirina, né? Por exemplo, eu uma vez perguntei pro Humberto de Maracanã, que é um grande ídolo meu, já falecido, grande Humberto, por que não tinha Catirina no boi dele? Dava muita confusão, né? Porque aí dava muita confusão, aquele homem vestido de mulher a noite inteira, e as brincadeiras perdiam um pouco o descontrole, não sei o quê. Aí a gente tem que sempre ficar cuidando. Mas que tipo de descontrole? Agora eu fiquei curiosa. Sei, eu também fiquei curioso. Mas não é. São moralismos, controles e preconceitos e brincadeiras e tudo mais. Atualmente são mulheres que estão fazendo. Eu acho que cachaça, né? Essas coisas. Né? São histórias de cachaça. Daí a gente não pode negar muito. A gente conversou num outro podcast, Maria, de que antigamente nos bois a brincadeira era feita só com homens. Só por homens, né? Entravam numa situação de que ia mais abaixo do que a terra, né? Baixo o ventre, da bebida. Né? Depois, quando as mulheres entraram, eles tiveram que refrear um pouco o comportamento, a brincadeira, a piada, né? Tudo. E tudo está passando por um pouco isso, né? Que as mulheres estão tomando de conta geral. Não que elas estivessem sempre ausentes, é muita mentira, né? Que Humberto de Maracanã produziu um boi porque a mulherada cozinhava, limpava, organizava e listava e comprava e produzia e botava a macharada para trabalhar direitinho. Uhum. E hoje elas estão comandando. Quem comanda o boi de Maracanã é Maria. Olha. Ribinha é o grande, né? Estrela, cantor, tudo mais, tarará, tarará. O Humberto, filho, o Teteco e tal, mas quem comanda é a Maria, quem manda e desmanda é a Maria, que organiza, que coordena desde a cozinha até a compra das penas, a compra dos canutilhos, a venda das coisas, a produção toda é por ela. E você vai em todas as apresentações, todos os ensaios, ela estará lá. Às vezes no seu taiezinho, entendeu? Muito da fina, que ela é linda, e comandando tudo. E, por exemplo, esse boi da fé em Deus, ele era comandado por Terezinha Jansen. Recebeu do dono anterior, no leito de morte, dizer, olha, a senhora vai cuidar para mim. E hoje quem lida com os bois de Leonardo, com o boi de Apolônio, é a mulherada. Olha. É a mulherada que está mandando. Quem manda no boi de Axixá é a filha. E a Catirina ganha destaque por ser feita por mulheres ou não? Eu ainda não tenho acompanhado direito, sabe? Essa parte aí. Tem umas Catirinas ainda. Eu acho que ficou mais tranquilo, acredito, né? O Zé Olinho, do boi da Santa Fé, ele que é do boi da Baixada, que lá no Maranhão ainda tem uma loucura, né? Porque o boi do Maranhão tem 5 sotaques básicos na ilha, porque isso não se repete no interior. No interior não tem nem nome para isso, né? Eu prefiro acatar a leitura que faz o Zé Olinho. O Zé Olinho, olha,
Para mim, assim, cada boi é um sotaque diferente, que ninguém toca igual a ninguém. Mas o sotaque é em relação à música ou em relação ao instrumento? Assim, ser de zabumba, ser de pandeiro? Tudo, tudo. Então, às vezes recebe essa denominação, boi de matraca ou boi da ilha, porque ele é tocado com matraca e pandeirão. Uhum. E é uma coisa que acontece na região próxima ali da ilha, de São Luís. E na ilha. O boi da Baixada, que até bem pouco tempo a gente chamava boi de Pindaré, porque era o mais famoso de todos, o boi da Baixada foi um pessoal que veio da Baixada Maranhense para a capital e lá produzia um tipo de boi a partir das memórias que eles tinham de lá, da vida que eles tinham no interior. Mas lá na Baixada Maranhense, hoje, o que é executado não é igual ao que se é chamado de boi de Baixada em São Luís, entendeu? Hum. Aí tem o Costa de Mão, que é o pessoal que toca com a costa das mãos um Olha, tamborim. Tem o boi de Zabumba, que alguns dizem que ele é o pai de todos, porque ele é o mais negro de todos eles. Eu acho que eles se disseminam meio que uma misturada toda, né? Aí tem o boi de Zabumba, que o forte dele é o é a zabumbona grande, mas as paramentas são feitas de forma diferente, tem desenhos diferentes, as toadas são diferentes, a musicalidade é diferente. Os bois de Zabumba são os que guardam ainda essas comédias, essas representações, de forma mais adequada, mais viva. Não que os bois de matraca não façam, né? Porque o boi de Maracanã continua fazendo. Ainda em 2019 eu estive lá no ensaio, vi o ensaio deles e vi a apresentação no dia do batizado. O batizado é véspera de São João. Ainda só faltar um pouquinho agora a questão do enredo, porque o enredo, na verdade, sempre gira em torno de algo muito querido que é perdido e depois é recuperado, ou ressuscitado, ou adquirido novo, ou simplesmente é encontrado, ou ele é curado, ou, entendeu? Então, tem uma coisa que, assim, afora esse enredo, tem um enredo que todos os bois no Maranhão cumprem. Ele é batizado e nasce e é batizado na véspera de São João ou de Santo Antônio, um pouco antes, agora já vão fazendo assim, diferenciado, mas antes era sempre na noite de São João. Depois ele brinca durante todo esse tempo de nascer e morrer, e nascer de novo, dentro dessas comédias, dentro da representação. Então, a cada dia que ele brinca, ele morre e nasce, e morre e nasce de novo. E aí, quando chega lá para o mês de agosto, setembro, alguns até novembro, o boi morre, faz o ritual da morte do boi. Quando são guardadas todas as roupas, guardadas todos os instrumentos, guardado o boneco do boi, para a gente começar a estruturar para o novo ano. Então, dentro da brincadeira diária, cotidiana, do período junino, ele nasce, morre e vive. E dentro do período todo da brincadeira, ele é batizado e é morto, para nascer no ano seguinte. Então, é a morte dentro da morte, a vida dentro da vida, na vida das pessoas. e essa perda e recuperação, né? Tão lindo isso. O tempo inteiro, é só isso, né? Na verdade é isso. É a perda e recuperação de algo muito querido, muito, 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 muito querido. Que é o exercício que a gente que lida com o nascer da semente, com o brotar da semente, com a safra que é perdida para a chuva, com a safra que é perdida para a seca, com a safra que é perdida por conta da queda do preço, com a safra que é perdida pelo dono da terra, pela expulsão da terra. Uhum. Então, essa história é necessária que se conte e que se viva o ano todo para se lembrar sempre que a gente tem que estar sempre recuperando o bem querido. Precisamos mais que nunca confirmar que precisamos, necessitamos, é urgente, é necessário, né, é vital que se pregue a ressurreição, que se pregue a recuperação do que é mais querido para a gente, que é a vida, que é a esperança, que é a felicidade, que é o brincar coletivo.
Brincar coletivo é meio pleonasmo, né? Porque não existe brincar com o espelho. O que eu posso falar depois disso? A gente está perto do teto aqui e eu só posso querer terminar com isso. É mais do que nunca é importante acreditar na ressurreição. Tem uma toada que foi recolhida pelo Mário de Andrade, no Maranhão, e a gente não tem registro de que boi que é isso, né? Não chegaram a isso, né? De quem é essa toada. Boi, 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 bumbá. Arreda, arreda, deixa meu boi passar. Arreda, arreda, deixa meu boi passar. Não é afasta, não é dar licença, é arreda. Deixa meu boi passar. Aí eu tenho uma outra toada que eu colo sempre nessa, que eu acho que é síntese disso que a gente conversou, que é assim. Ê, lua nova, ê, lua cheia. Ê, lua nova, ê, lua cheia. E chuva e vento, ô vida passageira. E chuva e vento, ô vida passageira. Ê, lua nova, ê, lua cheia. Ê, lua nova, ê, lua cheia. E chuva e vento, ô vida passageira. E chuva e vento, ô vida passageira. É claro que eu não estou cantando aqui igual que nem está lá na pesquisa, né? Eu já faço umas outras coisinhas aqui, acho. Mas Eu ela tava é... doente para você cantar uma toada para terminar. Eu fiz uma lista com 10 aqui, eu fiz uma lista com 5. Posso cantar mais. Meu Deus do céu. Mas é assim, é exatamente essa coisa do ciclo lunar, do qual está ligado o boi, por conta da conformação do desenho do chifre, dizem alguns pesquisadores. E essa coisa do ciclo da Terra, né? Chuva, vento, vida passageira. Isso é de uma capacidade de síntese maravilhosa. Oh, meu amor, olha, eu vou me despedir dos ouvintes para você poder cantar o resto das toadas. Eu só quero dizer uma coisa antes da gente finalizar e eu te ouvir mais um pouco, arrede! Deixa o nosso passar. Tá entendendo? Deixa. Arreda. Tem gente aqui que não está deixando o boi passar e vai ter que a quem interessar possa. A quem interessar possa. Cabra, a queda. Tem uma toada que eu reservei aqui para cantar para vocês, que é de Humberto de Maracanã, que eu sou fã riado. Hoje a voz não está muito boa, não, porque aqui esfriou muito, muito abruptamente, mas enfim, vai lá. A estrela d'alva pela madrugada, no horizonte brasileiro é linda quando vem raiando. A estrela d'alva pela madrugada, no horizonte brasileiro é linda quando vem raiando. Lança a estrela d'alva, a tua luz prateada, no meu cultivo de toadas, para dar fruto todo ano. Lança a estrela d'alva, a tua luz prateada, no meu cultivo de toadas, para dar fruto todo ano. É o compromisso com a criação, né? Uau, como eu amo isso. Como eu amo Humberto de Maracanã. Ai, Maria, vai ter que acabar o podcast assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sim. Eu vou acabar pelo amor de Deus, assim. Ó, pelo bem de todos, pelo bem de todos. Escuta isso, pelo bem de todos. Eu tô meio cismado de cantar isso agora, porque tem gente que realmente não quer perdoar. Não vou perdoar, mas ele não fala de perdão, na verdade. Eu hoje pensando de cantar isso para vocês, porque eu estou me negando a cantar essa toada desde o ano passado. Vou tentar ver se eu consigo, tá, gente? Que é uma toada braba agora, nesse momento. Peço a Deus pelo bem de quem me ama e pelo bem de quem pode me odiar. Peço a Deus pelo bem de quem me ama
e pelo bem de quem pode me odiar, pelo bem de quem me ajuda a sorrir, e pelo bem de quem me ajuda a chorar, pelo bem de quem gosta de cantar minha toada, de quem dá valor ao meu lugar, pelo bem de quem gosta de cantar minha toada, de quem dá valor ao meu lugar. E boi. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.